Olá, gurizada. Essa é uma pequena explanação sobre a aula 9 a respeito do peso das moléculas, em que a gente vai discutir alguns conceitos que são base para a gente continuar estudando equações químicas. Tá? Eu vou tratar aqui pelo seguinte caminho, vou falar um pouquinho sobre a importância desse conhecimento, já que ele é relativamente abstrato e muitos alunos, quando vão estudar ele inicialmente, se perguntam, putz, para que isso? Então eu acho importante discutir um pouco sobre isso primeiro. Depois a gente vai discutir sobre as ideias de massa atômica e molecular. A gente vai falar depois do que é a constante de Avogadro e como é que ela se relaciona com as ideias de mol e massa molar. E depois com a ideia de volume molar. Eu sei que para quem está começando, que é o caso de todos os meus alunos praticamente, todas essas ideias são novas. Então eu só estou colocando aqui para talvez quem mais queira se beneficiar desse vídeo assim possa. Então, para que estudar tudo isso? Bom, a importância, lógico, pessoal de cada um depende do que tu vai ser profissionalmente. Mas a importância do conhecimento em si está em a gente entender um pouquinho do mundo com relação a questões como, por exemplo, por que existem certas sondas, que nem a sonda Sigma, se não me engano, dentro do motor para calcular a proporção de gasolina, né, com ar para ser queimado dentro do pistão. Existe uma mistura ótima, e se existe uma mistura ótima, como é que se sabe disso? Ou ainda para desenvolver certos componentes farmacológicos, né, para fins diversos, existe algum cálculo com relação a gramas que precisa ser feito para saber qual é que é a reação que vai acontecer com a produção de produtos químicos em geral, seja derivados do petróleo, sejam produtos do tipo de higiene, enfim, todas as funções que a química vai acabar tendo no mundo contemporâneo vai passar pelo raciocínio que a gente vai trabalhar hoje. Na verdade, vai passar pelo raciocínio que vem mais à frente, mas o conhecimento que a gente vai discutir aqui é o chão para a gente entender essas ideias aí. Então, primeiro ponto, massa atômica e massa molecular. Como o próprio nome diz, massa atômica é a massa do átomo e massa molecular é a massa de uma molécula. Como é que a massa atômica é medida, né? Que história é essa, né? A gente bota átomo na balança? Lógico que não, né? E por que ela é um valor médio? Tá? Já adiantando, né? Bom, como é que ela é medida e por que ela é valor médio? Se responde pela técnica de espectrômetro de massa, que é um dispositivo que ali na imagem está aparecendo. É uma simplificação dele. Ali onde aparece no canto direito Sample Chamber, ali é injetado uma porção muito pequena da amostra que a gente quer analisar a massa atômica dela. E ali essa substância ela é eletrizada. Aquele primary column ali, ele larga um jato de elétrons que acaba eletrizando os átomos da nossa amostra. Então eles vão ficar ionizados, eles vão ficar eletrizados, ou seja, eles vão ficar sensíveis a campos elétricos e magnéticos, que é o que tem mais para frente ali. Electrostatic Analyzer e Magnetic Sector, que são nada mais nada menos do que uma maneira de tu manipular como o jato dos átomos, ou, se for o caso, moléculas que vão se formar ali na sample chamber, significa câmara de amostra, né? Então, esses campos elétricos e magnéticos que tem mais para frente, tu vai poder regular eles, e com base em quão intenso tem que ser o campo elétrico ou magnético para tu fazer ela seguir certo caminho, maior ou menor vai ser a massa das tuas partículas. Então, digamos que um átomo de massa menor vai acabar precisando de um campo elétrico magnético pequeno para precisar distorcer, né? Que é o que a gente está estudando em física, a segunda lei de Newton. Né? Quanto menor a massa, menor a força necessária para provocar certa aceleração, no caso aqui certa curva, e quanto maior a massa do átomo, maior vai ter que ser a intensidade do campo magnético, então o operador, dentre outras coisas, vai justamente dosar a quantidade de campo elétrico magnético necessária para poder fazer essa medição. Então é basicamente assim que a gente sabe a massa dos átomos.
Espero que a chuva não atrapalhe. Como é que a gente consulta a massa atômica de um elemento? A gente olha na tabela periódica isso. A gente vai buscar, por exemplo, ali eu tenho exemplos do boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Então a massa atômica desses elementos ali está logo embaixo do nome, como por exemplo ali. Tá? A gente nas nossas aulas vai usar no máximo só até a primeira casa depois da vírgula. Tá? Então que nem no caso do flúor a gente usaria 19, porque é redonda. Oxigênio 16, também mesmo motivo. Carbono 12, boro 10,8 e o neônio seria 20,2. Tá? Observe ali o que eu falei com o que está descrito nos elementos de exemplo. Tá? Como é que a gente calcula a massa de uma molécula ou agregado iônico? A gente viu como é que é medida em laboratório, viu como é que a gente consulta na tabela no caso de um átomo, mas no caso de uma molécula, como é que a gente faz? É simplesmente somar os átomos constituintes. Por exemplo, eu tenho ali o caso do oxigênio O2. Como é que eu faço o cálculo? Eu pego o 2, porque são dois átomos, e multiplico pela massa de um átomo de oxigênio, que é 16 segundo a tabela periódica. Então, 2 vezes 16, 32. O outro exemplo, eu tenho H2O, eu tenho ali dois átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, né? Não tem nada no lado do O, então eu entendo que é 1. Então eu vou ter 2 vezes 1, 1 é a massa do hidrogênio, mais 16, que é a massa do oxigênio, e dá 18. E assim por diante. Eu vou simplesmente multiplicar o número de átomos de cada elemento pela massa de cada elemento e somar tudo. Cuidado só com exemplos que nem ali o caso do último ali, Ca3PO42. Ali perceba que a gente tem 3 átomos de cálcio, então por isso 3 vezes 40. Mas ali eu tenho 2 ânions PO4. Né? Tem aquele parênteses ali, eu tenho 2 grupinhos PO4. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a massa do fósforo, que é o P, 31, mais 4 vezes o 16, e o resultado disso eu tenho que multiplicar por 2. Tá? Então tem que tomar esse cuidado aí. Qual é que é a serventia, então, de conhecer a massa de um átomo de uma molécula, se a gente só pode manipular ele aos bilhões de bilhões? Alguém pode se questionar e é uma questão muito pertinente. Então, é hora de a gente discutir a constante de Avogadro. A gente vai conseguir dar um zoom maior, por assim dizer, na matéria, através dela. Avogadro foi um físico dali do início da década de 19, século 19, final do século 18, em que várias questões que ele se colocou, uma delas poderia ser descrita como quantos átomos há em certa porção de matéria. E essa questão ficou sem resposta dele e de muitos outros que vieram depois, apesar das tentativas, pelo menos não uma resposta relativamente concreta, por assim dizer. Essa pergunta foi ter uma resposta primeiro satisfatória através do físico francês Jean Perrin, em que ele pôde responder que quantos átomos há em certa porção de matéria, 600 sextilhões. Lógico que essa resposta depende da porção de matéria que a gente está falando, né? Mas ainda assim essa resposta ela é concreta, porque os dados dele puderam ter nos dar uma certa certeza, que foi confirmada, inclusive anos depois, e atualmente ainda a precisão das técnicas e cálculos dele. Mas então são 600 sextilhões em que porção? Em 1 kg d'água, em quanto? Então, há 600 sextilhões de átomos, ou moléculas, dependendo do caso, no mesmo número de gramas que a respectiva massa atômica. E a gente já vai discutir o que isso quer dizer. É simples, mas falando assim talvez possa ficar confuso. Tem o Einstein ali atrás, né, tentando chamar nossa atenção, de que o Perrin fez esses cálculos baseado, né, no trabalho do Einstein de 4 anos antes. Mas então vamos ver, né, o que significa esse no mesmo número de gramas que a respectiva massa atômica. Vamos olhar então. Vamos ver a substância hélio ali. A substância hélio ela é monatômica, ela é simplesmente estruturada por vários átomos soltos de hélio. A massa atômica molecular do hélio é 4. Então a gente pode dizer que há 600 sextilhões de átomos em 4 gramas de hélio. Perceba, a massa atômica é 4 e há 600 sextilhões em 4 gramas.
A substância ferro, ela também é, por assim dizer, monoatômica, porque ela, enfim, é o metal ferro. A massa atômica dela é aproximadamente 55,8, então a gente pode dizer que há 600 sextilhões de ferro. 600 sextilhões, perdão, de átomos de ferro em 55,8 gramas. Tá? Então perceba que esse valor acaba sendo especial de a massa atômica, mesmo diante de uma balança, porque ali a gente tem, por assim dizer, a certeza de quantos átomos tem ali ou quantas moléculas tem ali. Então eu posso pegar 4 gramas de hélio com a certeza de que ali há 600 sextilhões aproximadamente de átomos, e isso, como a gente vai ver mais para frente, vai ser útil para nossos raciocínios com equações e reações químicas. Então, né, o Sr. Jean Perrin, né, mostra como foi útil, por assim dizer, o trabalho dele, porque ele permite a gente sair do raciocínio com átomos para sair com raciocínios de massa e ainda assim, por assim dizer, ter uma certa garantia de que a gente está ainda falando de certas quantidades de átomos. A gente não está falando mais de bilhões de uma maneira vaga, mas a gente está falando de um valor que ele conseguiu calcular. Como é que é possível que o mesmo número de moléculas, alguém possa se perguntar, tenham massas diferentes? Bom, os átomos têm massas diferentes. Da mesma maneira que eu posso dizer que uma cumbuca com 2 maçãs tem massa diferente que uma cumbuca de 2 cerejas. Né? Cada fruta tem massas diferentes, então cada cumbuca vai ter massas diferentes. Como saber essa quantia absurda de moléculas pode ser útil? Bom, em geral não é, tá? Mas a gente pode compactar algumas coisas e tornar essa informação útil, que vem daí com a ideia de mol e massa molar. 600 sextilhões, precisamente 6,02214076 vezes 10 na 23, é o que foi batizado pelo próprio Perrin de constante de Avogadro, em homenagem ao Avogadro que a gente colocou antes, como um dos primeiros a se questionar sobre, né, a quantidade de partículas que tem numa certa porção de matéria. Esse número, de fato, ele é inconvenientemente grande. O que a gente faz com ele? Bom, a gente simplifica. A gente inventa uma palavra para referenciar esse número. Por exemplo, a gente fala, em vez de, às vezes, 2 unidades de alguma coisa, a gente fala um par, como um par de sapato. Em vez de falar 12 unidades, a gente compra uma dúzia de ovos. Em vez de falar 100 unidades, a gente compra um cento de risoles. Em vez de falar 1000 unidades, a gente compra 1 milhar de alguma coisa. E 600 sextilhões? Precisa de uma palavra para isso. E a gente usa mol. Então, da mesma maneira que par significa 2, dúzia significa 12, cento, 100 e milhar, 1000, mol significa 600 sextilhões. E o mol vai ser importante porque ele simplifica uma porção muito especial, que é a massa de 1 mol. Porque, afinal de contas, em gramas, ela é igual à massa molecular. Por exemplo, eu tenho ali o cobre ali embaixo. A massa atômica dele é 63,5 aproximadamente. O que isso me informa, além de saber que é a massa de um átomo de cobre? Bom, isso me dá a garantia, devido aos cálculos do Perrin, que 63,5 grama de cobre, coisa que eu posso tranquilamente botar na balança, ali tem 600 sextilhões de átomos, ou, simplificadamente, 1 mol. Saber a massa molar, que é a massa de 1 mol, permite a gente estudar equações químicas com balanças e teoria atômica ao mesmo tempo. Então, alguém que está diante de uma balança analisando uma reação química, ou indo analisar uma reação química, pode tranquilamente pensar na teoria química de átomos e moléculas e pensar na reação, porque o Perrin, a constante de Avogadro, a ideia de massa molar, permite que a gente pense ao mesmo tempo em átomos e moléculas, porque a gente está lidando com mols, e mols é uma quantidade, assim como dúzia de ovos, é um número que é simples de lidar, porque eu vou pensar em meio mol, 1 mol, 2 mols, não vou ficar pensando em números grandes, né, em valores grandes, mas isso permite raciocinar melhor, né, com equações químicas, e acredito que isso vai ficar bem mais claro quando a gente entrar nesse estudo aí. E para gases, alguém pode perguntar, pode ser inconveniente pesar eles. Como é que o mol pode ser útil a eles?
Bom, em geral também é, porque é possível sim pesar gases dependendo da circunstância, mas de fato há outra medida que torna mais útil ainda a ideia de mol, que é a ideia de volume molar. Avogadro também, entre outras coisas, colocou que a hipótese de que iguais volumes de diferentes gases possuem igual número de moléculas. E apesar dessa proposta ser antiga, ela se mostrou válida com o passar do tempo. Como é que isso pode ser possível? Alguém vai perguntar, já que as moléculas têm massas e tamanhos diferentes por consequência. A questão é que, comparado às dimensões de uma molécula, o espaço entre duas é cerca de 500 vezes maior. Talvez tu possa pensar que 500 não é muito, mas nessa imagem, eu estou apontando ali, se tu conseguir dar zoom nela, pausar o vídeo, tirar um print talvez e dar zoom na imagem, eu estou apontando ali um pontinho vermelho que talvez é imperceptível, que é a cancha da nossa escola. Ela tem cerca de 20 metros de comprimento. Agora compare aquele pontinho com a medida de 10 quilômetros que há de um ponto a outro naquela distância ali. Esse é um zoom da nossa cidade aqui de Brochir. Olha o que é 20 metros diante de 10 quilômetros. 20 metros é 500 vezes menor que 10 quilômetros. Então veja o que é o espaço entre duas moléculas em média. Ou seja, a maior parte do espaço entre as moléculas é espaço vazio, ou vácuo. Né? Se o tamanho da molécula é insignificante frente ao espaço que várias ocupam, então a gente pode dizer que o mesmo número de moléculas para certo volume independe da substância, já que as moléculas, independentemente do tamanho, são ridiculamente pequenas diante do espaço que existe entre elas. Então, saber o volume molar permite estudar equações químicas com gases e teoria atômica ao mesmo tempo, da mesma maneira que com substâncias líquidas e sólidas permitia através da balança. Então, alguém pode pensar que eu tenho 9 litros de certa substância, então a reação é essa. Ela pode raciocinar com mais tranquilidade com o volume. Só que, lógico, né? O volume de 1 mol de um gás qualquer é conhecido, é 22,4 litros, só que sob as condições naturais de temperatura e pressão, que no caso seria a pressão de uma atmosfera, que é a que em geral a gente tem num ambiente a nível do mar, né? Como nós aqui, mesmo que não é nível do mar, mas é bem aproximado, e a temperatura de 0 graus Celsius. Eu sei, não é bem normal para a gente, mas foi o que foi definido internacionalmente. Em sinopse, a gente discutiu a ideia de mol lá em cima, que mede a quantia macroscópica, ou seja, que dá para ver a olho nu, de partículas, como por exemplo átomo, moléculas e razão iônica. A gente sabe então que átomos podem agrupar-se ou não, né, em molécula e razão iônica. De todo modo, o peso da molécula e razão iônica pesa o equivalente ao que a gente chama de massa molecular. O mol, por sua vez, voltando lá para cima, ele pesa o equivalente ao que a gente chama de massa molar. Então, cuidado para não confundir. Massa molar é o quanto pesa o mol, ou seja, 600 sextilhões de uma substância qualquer, de partículas de uma substância qualquer. E a massa molecular é a massa de uma molécula ou de uma razão iônica, como é o caso do NaCl. Então, tanto a massa atômica, que é o peso equivalente ao átomo, quanto a massa molecular é numericamente equivalente à massa molar. Se eu olho para a tabela periódica, e ali eu consigo identificar a massa atômica e calcular a massa molecular, como a gente viu mais cedo no vídeo, eu já sei qual é a massa molar daquela substância. Tá? Então, eu não preciso pesquisar a massa molar. Não, ela é numericamente igual à massa molecular ou atômica, né? Depende da substância que a gente está falando. Então, distinguindo ali mais para a direita e embaixo, né? Massa atômica e massa molecular, ela é medida em U, que é como a gente simboliza a unidade de massa atômica, e lá em cima a massa molar é medida em grama por mol. Lembrando que a massa atômica muda conforme o elemento químico, apesar de ter alguns elementos que têm a massa semelhante, mas não igual. Então, obrigado, gente, pela atenção. Ali embaixo tem alguns créditos de alguns aplicativos que eu usei. Qualquer dúvida, poste nos comentários, chame a atenção no Classroom. Por hoje, era isso.